O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os odores do corpo. É muito comum, né, encontrar pessoas que sofrem com odores desagradáveis em várias partes do corpo, como debaixo do braço e no pé também. Mas o que causa esse problema e como tratar? É o que a gente vai saber a partir de agora. E para nos dar orientações, nós convidamos a médica dermatologista Marina Coutinho. Doutora Marina é referência no tratamento com lasers e cosmiatria. Também possui o título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e foi preceptora da residência de dermatologia do IMIP. Boa tarde, doutora Marina Coutinho. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer todo nosso em recebê-la aqui no nosso consultório mais uma vez e mais uma tarde de muito conhecimento aqui para todo mundo. E nossa outra convidada, gente, é a médica dermatologista doutora Renata Didier Gasneu. Doutora Renata trabalha no Centro de Estudos Dermatológicos do Recife, que fica localizado dentro do Hospital Santo Amaro, da Santa Casa de Misericórdia aqui da capital pernambucana. Ela também é preceptora de pequenas cirurgias na unidade de saúde. Doutora Renata Didier Gasneu, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, um prazer estar falando aqui com vocês e um prazer também por estar do lado da Marina. Prazer todo nosso Renata. em recebê-las aqui com a gente. Deixa eu começar então, doutora Marina, com a senhora, já lhe perguntando o que pode causar esse odor tão desagradável em algumas partes do corpo. Pois é, né? Em algumas partes do corpo, as glândulas sudoríparas, elas são em maior número, né? E produzem um suor, que esse suor pode ser modificado por bactérias, por fungos, como as axilas, né? A região genital, os pés, o couro cabeludo, a região mamária, principalmente na região do mamilo. E aí as bactérias e fungos que estão ali naquela região, eles vão pegar e vão modificar, tá? Esse suor, causando esse odor desagradável que a gente conhece aí popularmente, né, como chulé, não é? Como CC, mas tecnicamente a gente chama de bromidrose. Chega a ser uma doença, doutora, não? Não chega a ser uma doença, tá? Ocorre mais, assim, pessoas que têm uma sudorese maior, que tem uma quantidade de glândula ali mais aumentada, então favorece, tem algumas pessoas que têm ou não, mas com cuidados higiênicos, com alguns, né, às vezes precisa de medicação para diminuir essa população de bactérias, né, melhora. E às vezes é só uma fase, né, então, de vida. Então, realmente, assim, não se caracteriza tipo uma doença. Entendi. Deixa eu passar aqui para a doutora Renata também. Com relação a essas bactérias e esses fungos, doutora Renata, como é que a gente entra em contato com essas bactérias, com esses fungos, ou a gente já tem eles ali? Porque tem pessoas que têm esses odores em algumas partes do corpo bem mais do que outras pessoas, né? Suar, todo mundo sua, mas tem gente que, por exemplo, pode tirar o sapato na frente de ninguém, porque realmente é aquele odor muito forte. Tem gente que não pode levantar o braço, até às vezes sem levantar o braço já sente, né, aquele odor. Então, é a pessoa que entra em contato com essas bactérias de alguma forma ou já é da pessoa mesmo? Como é que funciona? São bactérias, a gente chama comensal, né? Que está ali e ela, por algum motivo, em alguma época da vida, ela pode se reproduzir mais. Um acalor, pode ter associação também com estresse, nervosismo, questão orgânica, medicações, e tudo faz ter uma simbiose. Então, alguma coisa pode estar desequilibrada em algum momento da vida, e essas bactérias ficarem mais afloradas. Geralmente, a gente vê isso mais no início da adolescência, não significando que as crianças também não possam ter essa queixa, mas quando muda essa transição do hormonal, vem muita associação com essa patologia. Eu ia até lhe fazer essa pergunta sobre a idade. A gente vê muitos pais falando, né, que uma certa fase da infância já começa a criança que tem aquele cheirinho gostoso já não fica com um cheirinho tão bom assim. E começa a estranhar. Ah, é muito pequeno ainda, muito pequena para ter esse tipo de odor. Tem idade para começar a ter esse tipo de odor, doutora? Não existe idade específica. A gente vê na literatura que
o chulé, né, a bromidrose localizada no pé, pode iniciar na infância, e axilar nas areolares, como a Marina bem falou, a gente vê no período puberal, que tem uma associação com as glândulas sebáceas e o folículo piloso. Então, quando a gente está naquela fase de transição, mudando o corpo, ou até mesmo uma puberdade precoce, pode vir, sim, esse cheiro vir um pouco mais na infância, mas não tem uma idade característica. Pode ser que mais velho também tenha, dados na literatura, tem desde adolescentes até pacientes mais velhos, com 60 anos, pode ter sim uma época da vida uma queixa de bromidrose. Tem crianças assim com 8 anos, 9 anos que podem ter também? Tem, porque ela pode maturar um pouco o corpo um pouquinho mais cedo, porque Entendi. como tem a questão hormonal envolvida, então pode ser que não tem uma regra, né? Que você vai. Então, se tiver um hormonal precoce, uma obesidade, algo que faça ali ter o controle, a simbiose sair um pouquinho do lugar e começar a ter a queixa do odor, né? Agora, doutora Marina, quando é criança, se for um adulto, a pessoa vai dizer assim, ah, vai, toma um banho, coloca um Uhum. desodorante, enfim. Quando é criança, o que é que faz? Vamos lá. Existe, assim, pode lançar mão, né, de tipo leite de magnésia, né, nessas regiões da criança, usar isso como desodorante, tá? Mas, assim, melhorar o banho, usar banhos, sabonetes antissépticos, também vai melhorar aquela região, né, que diminuir o pool de bactérias e fungos que estão ali naquela região, tá? E aí, de vez de usar um desodorante que tem os fatores químicos, né, mais preparados, que tem alguns compostos que podem dar alergia à criança, a gente lança mão disso, de leite de magnésio, algumas formulações mais brandas, tá? Para deixar claro aquela questão da infância, é o seguinte, a gente nasce, todo mundo, existem dois tipos de glândulas sudoríparas, tá? Uma que a gente nasce é distribuída em todo o corpo, que elas são responsáveis para a gente manter a temperatura do corpo da gente, então a gente sua para poder desaquecer o corpo. Então, desde bebezinho, todo mundo tem elas espalhadas, então ela tem uma função termorreguladora. E tem outras glândulas que são dessas áreas características, que elas se maturam, né, que elas se desenvolvem mais durante, nesse período, né, com as alterações hormonais pré-puberais, como Renata estava falando. Então, só para ficar claro, tá? E aí é exatamente isso, assim, a gente tem, em criança a gente tem que ter essas medidas, né, de melhorar a limpeza ali daquela região, né, com produtos antissépticos, como alguns sabonetes bactericidas a gente usar, e associar, se tiver uma sudorese maior, com uma opção, é o leite de magnésio. Agora, não pode usar um desodorante, ainda falando sobre criança, né? Porque é sempre uma dúvida muito recorrente aqui. Não pode usar desodorante pelo risco de alergia na pele ou tem outro risco, doutora? Veja, nessa idade, existem desodorantes infantis, tá? Existe, até a gente pode formular desodorantes com menos ativos, tá certo? Nessa idade é exatamente assim, por diminuir, para diminuir a alergia. Então, tem alguns, e nem bloquear, né? Às vezes tem uns desodorantes que também, que eles têm, assim, um bloqueio da sudorese maior, e aí pode obstruir algumas glândulas. Então, a gente evita isso em crianças. Mas o principal fator é a alergia. Ou, no caso, o que bloqueia mais essa sudorese seriam os aerosóis? Não, não é, pode ser aerosol, bastão, é a substância que está dentro dele, Entendi. com que ele é É, fabricado. uma das ouvintes nossas aqui tinha mandado uma pergunta seguinte: o que que tem no desodorante? O que é que ela olha, o que é que ela pode olhar, né, no desodorante para saber se aquele é indicado ou não para criança? Porque ela disse que já tinha visto desodorante para criança, que tinha algumas coisas que ela não sabia identificar se podia ou não, que tinha no mesmo do adulto. Então ela não soube como diferenciar, mesmo sendo para criança. Então qual a orientação que a senhora pode dar? Veja, sem álcool, sem parabeno, é importante, que parabeno é uma substância que dá muita alergia, tá? Em criança, eu também não gosto de usar cloreto de alumínio, então, alguma substância que tem vários derivados, mas que tem, assim, de alumínio, cloridrato, cloreto, também não gosto, tá? Então, observar isso, assim. Aí, dermatologicamente testado, tá? Entendi. E sempre observar que ele vai ter a partir de tal idade.
Então fica a dica aí E para os papais. complementando a Marina, desculpa interromper, Claro. lembrando que a questão do alumínio, o alumínio é permitido a partir dos 12 anos. Aí, quando é essa fase de 8 a 12, como tem essa lacuna, a gente evitar essa composição, que são chamados antitranspirantes. Já seria aí a adolescência mesmo, né, doutora Renata? A partir Exato. dos 12, né? Uhum. Tá certo. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui no consultório, e aí a gente já deu uma explanada sobre crianças e pré-adolescentes que já estão com esse problema, mas também tem muitos adultos que sofrem, inclusive vem sofrendo desde a adolescência, vai crescendo e não consegue se livrar desse problema. Então, a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Marina e com a doutora Renata e também com os nossos ouvintes. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os odores do corpo. A gente está conversando com a médica dermatologista Marina Coutinho e também com a médica dermatologista Renata Didier Gazineu. Já temos ouvintes conosco aqui, é o João da Boa Vista. Quem vai conversar com a gente primeiro é o telefone. Oi, João, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Tudo bem, João? tudo bem? Me diga uma coisa, por que que limão, ele tira todo tipo de odor, de fedor e de cheiro? Deixa eu passar a sua pergunta, então, para a doutora Renata. Doutora Renata, limão é um artifício que muita gente usa, principalmente quem tem esse problema do odor debaixo do braço. A gente sempre escuta, passa limão, que vai resolver. Resolve mesmo? Tira esse odor? É recomendado? O limão, ele tem uma composição, ele é fitofotodermatose. Então, assim, se a gente usar o limão na axila, ele tem um risco de manchar. Então, a eficácia não é tão evidente assim, a gente vê que não tem uma boa resposta e ainda tem um risco da mancha, porque quando ele bate no sol, bate alguma coisa, a gente tem a mancha na axila. Então, a gente, de vez de tentar, a gente tenta solucionar, mas, na verdade, a gente está criando outro problema. Então, a gente sabe que bromidrose incomoda o paciente precisa passar por uma consulta dermatológica para a gente conversar, mudar hábito, orientações de banho, tudo, mas o limão, infelizmente, ele, ao invés de nos ajudar, atrapalha muito mais. E a gente só começa a ter duas queixas, a queixa da bromidrose e a queixa da mancha axilar. Bromidrose, gente, é o odor do corpo, tá? Que a gente está falando hoje, que aí pode ser em várias partes debaixo do braço, no pé, virilha, partes íntimas, enfim. Tem gente que tem realmente esse problema e é por isso que a gente está fazendo esse consultório hoje. José Carlos de Abreu e Lima também está com a gente aqui ao telefone. Seu José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Anne Barreto, e boa tarde para as doutoras. Eu tenho um conhecido meu nesta região onde eu moro, conhecido. Ele tem um apelidozinho simples, conhecido como bafo de onça. Para nós conversarmos com ele, tem que ter uma distância de 2 metros, porque é terrível. E fora os odores de outros que nós conhecemos, no circular dentro dos ônibus do metrô, que é de desmaiar qualquer pessoa. Esses sintomas que vem ocorrendo com as pessoas assim, será que tem algum paliativo, alguma cura, alguma higienização corporal que amenize de ele poder chegar junto de outras pessoas? Boa tarde. Obrigada, seu José Carlos. Doutora Marina, a senhora pode ajudar o seu José Carlos? Posso sim. Vamos lá. Seu José Carlos, você pode dar de presente para ele um kit, né, com sabonete e tudo, para dar a dica dele tomar mais banhos, tá? Na verdade é isso. Então, assim, diminuir a questão das bactérias naquela região. Então, tomar mais banhos. Outra coisa importante, usar desodorante, tá? Outra causa que dá que aumenta, dá esse odor também é o alcoolismo, é o diabetes. Eles também causam mau odor, certo? E um comentário que eu ia complementar a resposta de Renata sobre limão é o seguinte: não vamos dizer que nossas avós, né, não tinham razão de dizer que o limão funcionava, tá? Então, o limão, ele é um potente antibactericida,
tá? E antifúngico. Então, ele vai realmente diminuir a população ali da região de bactérias. Então, ajuda no odor, sendo que ele tem que ter cuidado, como a Renata falou, que ele pode dar alergias, não pode se expor ao sol com nenhum resquício de limão, porque vai dar uma reação alérgica grande, porque ele, quando se expõe ao sol, ele causa uma reação alérgica, pode até ter bolha, tudo, que vai causar mancha, então vai causar uma irritação maior, tá? Mas, como popularmente ele é bem usado, se você usar ali, né, no banho, tudo, enxaguado já por pouco tempo, tem seu respaldo aí também, tá certo? Como as pessoas também dizem, né? O minâncora, leite de magnésio é bom, o minâncora é bom, mas lembrando, assim, que eles fazem dermatite alérgica, eles fazem reação do corpo. Então, assim, tem que ter muita parcimônia, tem que orientar você usar com muita precaução. E a gente tem outras formas, sim, de tratar essa bromidrose, não necessariamente com limão. Por isso que eu evidencio tanto. Tem que ter a consulta dermatológica, analisar, às vezes, condimentos, comidas condimentadas, pimenta. A pimenta, né? Exatamente, pimenta, alho, cebola, contribuem. Então, a consulta e a orientação à população é fundamental. E sempre é importante a gente levar o tema, todo mundo tem alguém conhecido que tem alguma queixa, e também pensar no psicológico desse paciente, levando uma de consideração que eu acho bem importante, porque a gente tem estudos na literatura que mais de 95% desses pacientes têm algum transtorno mental, desde sintomas de depressão leve, de tristeza, até casos mais de depressões graves relatados na literatura, porque o impacto social da patologia é muito importante. Todo mundo vai, liga, é porque eu conheço alguém, é porque alguma coisa, mas a gente precisa acolher o paciente e, principalmente, dizer que tem sim, a gente tem tratamentos de formas simples, do que a gente estava falando, de desodorante, antitranspirantes, medicações orais que diminuem a hidrose, toxina botulínica é uma opção terapêutica. Então, a gente não pode só ficar limitado ao desodorante, mas a gente precisa, às vezes, orientações gerais. O uso de roupas de tecido, de algodão, de tecido natural também contribui. E aquele paciente que tem uma hiperidrose, uma bromidrose tão importante, a gente às vezes tem até simpatectomia, que são cirurgias que fazem cortar o nervo, literalmente, para diminuir aí a quantidade de sudorese excessiva e, consequentemente, diminuir o odor. Essa hiperidrose que a senhora fala é quando a pessoa está suando bastante, né? Pode ser uma distonia Suando também? Bastante. Porque que o suor excessivo é uma forma de causar o odor. Entendi. Tem gente que a mão fica pingando, né? Ela pinga mesmo. Exatamente. E aí, nesses casos, realmente... A mão é a glândula écrina, então, assim, a mão não tem o odor. Mas tem paciente que, inclusive, não vem ao caso, mas, assim, de mão suando, perde as digitais. Uhum. De tanto suor que tá. Então, ele tem muito envolvido tanto a hiperidrose associada ao odor, entendeu? Seu José Carlos, com relação ao mau hálito que o senhor citou aqui, é também interessante falar que o seu amigo pode procurar um dentista para saber se é alguma coisa da higiene da boca. Também pode procurar um gastro para saber se tem algum problema relacionado aí ao sistema digestivo, enfim. Procurar também os profissionais especializados e procurar saber o que é a causa para poder tratar, que é importante. Alex da Estância está aqui com a gente também no consultório de hoje. Oi, Alex, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, querida, os doutores aí também. Eu queria saber porque eu sofro disso também, sabe? Eu tenho esse problema de mau odor. Sim. E eu percebi, eu queria perguntar aos doutores a opinião deles. Eu percebi que quando eu fico assim um pouco muito nervoso, aí eu me acalmo mais um pouco, aí passa o mau odor, entendeu? Eu passo uma semana com ele, dá aquele mau cheiro, e na roupa eu joguei muitas camisas minhas fora também. Mas tem algumas camisas que eu peguei elas e
dei uma cozinhada Uhum. na água, sabe? Aí, eu acho que essas bactérias, eu acho que elas saíram da roupa, eu não sei. Não sei se é certo fazer isso, mas depois que eu comecei a usar o leite rosa, aos poucos, aí foi melhorando mais e aí calma. Isso aí influi alguma coisa, doutora? Uma boa tarde para vocês, viu? Boa tarde também, viu, seu Alex? Obrigada pela sua participação. Doutora Marina, a questão do estresse, a preocupação, o nervosismo influenciam? Influencia, porque são gatilhos para aumentar a sudorese, né? Então, assim, eu vou dar uma resumida para ver se a população entende melhor. Então, assim, o mau cheiro, né? Vai dar, todo mundo vai ter bactéria normal no seu corpo, tá? E aí, quando tem alguma situação em que fica propício para as bactérias aumentarem naquela região, que seriam o quê? O aumento da sudorese, tá? Como algumas situações como diabetes, então vai fazer com que a bactéria cresça, né? E aí dê um mau odor, tá bom? Então, nessa coisa de a pessoa estar estressada, ficar mais ansiosa e vai aumentar ali a sudorese, ali pode ocorrer um mau odor, tá certo? E aí essa questão das roupas que ficam, né, as bactérias vão ficando nela, aquele mau cheiro vai ficando nela. Então, você pegar aquela roupa, higienizar, exatamente como a Alex fez, vai conseguir usar elas novamente, tá? Tem umas realmente que, pelo tipo de tecido ser sintético, tudo, realmente às vezes não sai, tá? Mas, assim, essa questão de dar uma higienizada maior vale muito a pena. Com água quente? Outra coisa em relação ao chulé, certo? Ele ocorre muito em quem usa o mesmo sapato todos os dias, todas as horas. Então, é bom revezar o sapato, tá? Para poder dar o tempo do sapato secar bem, né? Bota no sol direitinho, porque é aquele sapato ali, as bactérias que estão ali, é que vão ficar perpetuando junto com o suor que a pessoa está tendo, tá? Uhum. Então, assim, essas orientações que a gente está dando aqui, a gente tenta primeiro modificar essas rotinas de casa, certo? Mas realmente tem pessoas em que precisa, né, na consulta, ver se vai precisar de uma medicação maior, ou se vai precisar, né, de uma medicação oral ou de alguns outros procedimentos. Era nesse ponto que eu queria chegar. Quando é que um paciente, por exemplo, chega a necessitar de tomar a medicação? É quando já se tentou de tudo, doutora? Tem um prazo que vocês tentam nessa modificação da rotina para dizer assim, não, realmente agora você precisa da medicação. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouco de quando é necessário essa medicação. Vamos lá. Veja, eu acho assim, todo mundo pode precisar ou não, tá? Então, assim, a gente vai avaliar se a pessoa já realmente fez todas as mudanças ambientais, né? Todas as alterações que a gente passa ambientais necessárias e ainda continua com o odor, né? Então, assim, aquelas bactérias não estão respondendo a essas alterações, essas mudanças higiênicas básicas. Então, a gente realmente aí passa a passar algumas medicações orais e tópicas. Essas medicações, elas têm que ser tomadas assim por toda a vida ou tem um prazo? Não são não, porque é como a gente tinha falado, né? Como até ele falou aí, né? São ciclos, né? São momentos, não quer dizer que a pessoa vai ter para sempre, né, um mau cheiro, pode ser momentos de vida, tá? E que precisa, então, ali, pontuais, não é uma coisa que ele vai usar para sempre, não. Tá certo, a gente tem aqui um áudio do nosso ouvinte, o Ninho, de Barra de Jangada. Ele mandou uma pergunta pelo WhatsApp e vamos ouvir o que é que ele fala. Boa tarde a todos, Ninho Rottweiler de Barra de Jangada. A pergunta que eu tenho para doutores é o seguinte: como eu tenho distonia, eu tenho que sempre estar me cuidando, né? Botando talco no pé, sempre tomando banho, porque eu sou bastante. Aí eu queria saber se isso também é uma causa, né, para ter os odores. Se eu não me cuidar, eu acabo exalando muito odor. Mas graças a Deus, como eu venho me cuidando bastante, eu consigo combater. Aí eu queria saber se isso também influencia, né? Obrigado a todos e aquele abraço. Obrigada também, Ninho, pela sua participação aqui com a gente. Doutora Renata, essa questão do talco que ele fala, é uma boa saída? Sim, a gente tem, como a gente falou, né, a questão da hidrose, né? A gente soa mais, se às vezes a paciente soa a mão, é comum também soar o pé, entendeu? Que são as extremidades, as glândulas são similares, então, assim, pode sim. Então, as medidas mais rigorosas são importantes. Nesse caso, as medicações orais respondem muito bem,
a oxibutinina, a gente vê que a resposta é muito bacana do paciente e dá um controle e qualidade de do paciente. O paciente precisa saber que tem a queixa e existe o tratamento efetivo para melhorar a sua qualidade de vida. Então, a medicação, sim, pode ser prescrita, a gente orienta. Eu já usualmente faço 6 a 12 meses, vejo como é que o paciente vê, tira a medicação gradual, como as orientações básicas também são fundamentais. Nesse paciente que tem a tendência da mão suar, do pé suar, eu usualmente também oriento trocar a meia no trabalho, não só alternar o sapato, como a doutora Marina falou. A meia chega, pega a meia, bota no intervalo do almoço, botar um talquinho para amenizar essas queixas que possam vir a surgir. São medidas que a gente são fundamentais e o paciente, sim, vê um retorno e a melhora da qualidade de vida. Muito bem, muito estabelecida, com tratamentos mínimos, orientações que a gente está fazendo aqui, que a gente sabe que tem uma resposta. O paciente falou do leite de magnésia, o leite de magnésia é óxido de zinco com álcool. Então, assim, a gente vê que são medidas de vó, mas que são extremamente eficazes e que a gente tem uma boa resposta e uma qualidade de vida para o paciente na sua rotina diária. É possível a pessoa ter, por exemplo, né, o mau cheiro nos pés, porque não enxuga o pé direito, não lava o pé direito? É possível isso? Porque a gente também escuta muito, você está assim porque você não lava, você não enxuga, aí bota no sapato molhado, não sei o quê. É possível também, doutora? Sim, e uma das condutas que a gente pode fazer é secador frio, que a gente não imagina. Você pega o secador, seca bem direitinho o pé, deixa a toalhinha separada, porque a gente toma banho para não ficar do pé. A gente às vezes tem resquício, tem queratina, tem não fica agradável você usar a mesma toalha. Separamos, deixa uma toalhinha separada, seca bem direitinho entre os dedos, pega o secador frio da mulher, bota ali, ó, seca, 1 minutinho, melhora substancialmente a sua queixa. Então, às vezes, nem precisa de medicação oral, alguma coisa assim, uma simpatectomia. Com medidas básicas, a gente faz, sim, a qualidade de vida do paciente melhorar. Tá certo, tá aí mais uma dica para vocês. Vamos para o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Marina e também com a doutora Renata. É rapidinho. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre como tratar os odores do corpo, aquele odor debaixo do braço, no pé, em tantas outras partes do corpo, até no couro cabeludo, né? Então, nós estamos conversando com 2 médicas dermatologistas, as doutoras Marina Coutinho e Renata Didier Gasneu. Doutora Marina, a senhora comentou também que além da questão da higiene e do suor excessivo, tem pessoas que têm odores corporais por causa do alcoolismo, por causa do diabetes. É porque, por exemplo, no caso do diabetes, seria alguma medicação que a pessoa está tomando? É porque o diabetes está descontrolado? Por que o diabetes causa, então, esses odores? As duas coisas, né? A própria diabetes, ela muda ali, ela produz, assim, alguns odores característicos, principalmente quando está descontrolada. Ela diminui a defesa do organismo, né? Os pacientes ficam mais imunoincompetentes, e aí aumenta a proliferação de bactérias e fungos daquela região, certo? E também algumas medicações que elas ingerem também podem causar essas mudanças, tá certo? Essas alterações aí do odor. Aí, nesses casos, como é que funciona o tratamento? Veja só, nesses casos, tem tudo isso, da gente manter a glicemia, né, controlada. Na verdade, vai ser uma consulta combinada, né? Vai ser uma parceria da gente com o endócrino da pessoa. E aí ele vai tateando também. Então, depois da glicemia controlada, se ainda permanecer, né, e alterando essas medidas de higiene. Então, o diabético ele tem que prestar mais atenção nessas questões, deixar sempre sequinho as regiões, tá? Ter muito cuidado com as áreas dele, deixar sempre sequinho depois dos banhos, a região da virilha, da axila, dos pés, tá? Porque aí realmente a proliferação de bactéria aumenta. E se ainda assim não resultar, tá? E o problema dele não for um aumento da sudorese, porque aquilo que a Renata falou, de fazer uma medicação por mais tempo, é quem tem uma hiperhidrose, né? Assim, um aumento da sudorese, não é questão só do cheiro.
E aí a gente vai com o endócrino tateando a troca dos hipoglicemiantes, né? Entendi. Agora, doutora Renata, a gente também falou aqui sobre a questão de quem tem o odor até no couro cabeludo, né? A gente falou já debaixo do braço, falou no pé. No couro cabeludo também tem gente que tem. Nesses casos, quais são as orientações que a senhora traz? Então, a gente tem que, primeiro, investigar qual o tipo do sudorese que tem. Se tem uma sudorese generalizada, que a gente chama, porque alguma coisa está acontecendo para aquele cabelo, está tendo um odor desagradável. O que é que tá? Se o paciente está higienizando bem, lavando, os pacientes algumas vezes têm o hábito de lavar cabelo uma vez na semana, 2 vezes na semana, poucas vezes. Então, medidas higiênicas básicas que a gente começa desde essa parte, até investigar, porque é que está uma hiperidrose generalizada, que a gente chama do corpo, e o motivo dessa conduta. Se a gente vai fazer tratamento oral, se vai ser necessário, só essas medidas básicas de higiene, de condutas normais que a gente está conversando aqui agora, ou se a gente vai precisar de medicação oral. Às vezes a toxina botulínica tem uma resposta boa nesses pacientes. A gente pode fazer a toxina em couro cabeludo, que a gente fica às vezes limitado à questão estética, tudo, mas ela tem uma questão funcional de qualidade de vida do paciente bem importante. Por exemplo, axilar, resposta maravilhosa. Couro cabeludo, diminui a sudorese no couro, consequentemente o odor melhora. Então, tudo isso a gente precisa uma consulta particularizada. A gente orienta, sim, como a gente faz aqui, as medidas básicas, que isso é importantíssimo para a população, ou em qualquer consulta médica, ser realizada, e direcionar a queixa para áreas específicas. O que é que isso está levando a gente, por exemplo, teve a vida todinha, de repente, a uma certa idade, começar o odor no cabelo. Isso não é normal. Então, a gente fazer e algumas doenças sistêmicas, a gente deu o exemplo da diabetes, mas tem outras doenças linfoproliferativas, Parkinson, tudo isso faz com que o bem-estar do corpo, essas patologias secundárias ocorram e, consequentemente, a gente tenha uma queixa, a sudorese seja um sintoma. Entendi. Tá certo. Uma coisa que é frequente couro cabeludo é prender o cabelo molhado. Né? Então, assim, o cabelo não deve prender molhado. É uma boa... E o fungo gosta disso, né? A bactéria gosta disso, do quentinho, do molhadinho, do escurinho. Então, assim, faz isso acontecer e às vezes, a pessoa nem se toca, nem se... Eita, é mesmo, eu faço isso. E com mudanças simples já consegue resolver um problema, né? Gente, essas aqui foram algumas orientações para todo mundo. O tempo do nosso consultório acabou, mas eu quero agradecer muito a doutora Renata Didier Gazinel, que estava aqui com a gente, trazendo muitas orientações. Muito obrigada, viu, doutora Renata? Obrigada, prazer foi meu. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar no lado da Marina. A oportunidade de orientar a população que medidas efetivas básicas, orientações, educação é fundamental. E esse paciente que às vezes acha que tem odor, tem tudo, fale, converse. Se você escutou, tem um amigo que fala, às vezes a gente às vezes só precisa escutar o outro para melhorar a qualidade de vida. Você ouvindo, poxa, a doutora disse isso, marca a consulta, vai. Que isso é importantíssimo. A gente está no mês de saúde mental, isso atrapalha a vida do jovem. A gente sabe que isso, a queixa dessa, o jovem fica tímido. É muito comum, né? É verdade. E aí, então, gente... É fundamental, é isso que a tecla que eu bato. Se tem um amigo, fala, diz, olha, precisa ir, e não ter vergonha de acolher esse paciente. E a queixa, e não existe queixas que não sejam importantes. Toda queixa médica deve ser ouvida, respeitada, e nós temos a função social de melhorar a qualidade de vida desse paciente. É isso, o consultório da doutora Renata, o número do telefone é o 99732-2599.